Olá, amigos do canal Importante é Saber, amigos do canal Democracia Brasileira. É segunda-feira, não é dia de vídeo, mas hoje a gente está com um assunto aí que está fazendo parte das redes sociais, das mídias eletrônicas, dos jornais, da imprensa, do rádio, enfim, a questão do Afeganistão. E como não poderia deixar de ser, o dueto participa hoje na segunda, fazendo um vídeo extra, uma espécie de plantão do Jornal Nacional, uma edição especial, falando um pouquinho do Afeganistão e do Talibã, gente. Trazer um conceito, trazer uma busca histórica do que está acontecendo. Por que esse desespero, essas questões humanitárias, na verdade, que estão acontecendo aí no país, e vamos tentar de alguma forma esclarecer isso para vocês. Meu amigo Henrique, já passa a bola para você falar um pouquinho desse Afeganistão que é tão complexo e que tem tanta história, não é verdade? Verdade, Leonardo. Boa noite. Mais um prazer estar presente com você num assunto tão relevante e tão complexo, que é o que ocorre nessa parte do Oriente Médio, na questão do Afeganistão. Como todos sabem, o que ocorre no Afeganistão hoje não é surpresa para ninguém, e a gente sabe que ocorre coisas que deixam os direitos humanos de cabelo em pé. E o que a gente está tratando nesse vídeo, que a gente vem trazendo nesse vídeo, é um Afeganistão, que a gente sabe da história do Afeganistão, é um país que, para muitos, pode não ter muita atratividade em relação a minérios, como o Irã da vida, como um canal de Suez em relação ao Egito, mas tem ali suas qualificações e tem seus pontos estratégicos. Ele está numa área totalmente estratégica, o Afeganistão, cercado do Quirguistão, do Paquistão, e a gente sabia que naquele período da Guerra Fria, naquele período onde que Rússia e Estados Unidos ficavam nesse conflito entre os dois, aí que entrou a Afeganistão no meio. Teve uma tentativa de invasão da União Soviética devido a fundamentalistas dentro do Afeganistão, onde que tinha um pensamento totalmente reacionário e ultranacionalista, fazendo com que então o Afeganistão causasse ou pensava-se a União Soviética naquele período, que tentasse atentar contra a União Soviética ou a sua interferência, que era ocidental no país. O que ocorre? A gente, primeiro, antes de entrar nesse assunto do Afeganistão, que é um assunto muito complexo, a gente tem que separar entre sunitas e xiitas. O islamismo, ele é um país, ele é uma religião, perdão, como todas as outras que pregam a paz. Mas a partir do momento em que se prega-se a paz, existem vertentes dentro da questão xiita, como da questão sunita, que pregam o extremismo. São pessoas que levam ao pé da letra o Alcorão, a Sharia. E essa questão da Sharia, eles tentam fazer com que um país, através desse fundamentalismo religioso, eles tentam fazer o Estado se juntar com a religião. E a partir do momento que eles fazem isso, eles têm uma interpretação totalmente radicalizada da Sharia, na forma Sharia, do Alcorão, oprimindo em si as pessoas que não são adeptas a esse extremismo. Vamos deixar claro para as pessoas o que está acontecendo hoje, devido. Vamos também falar que o Talibã, que vai surgir depois na Afeganistão como um governo, com uma pessoa um grupo que domina o Afeganistão, ele foi financiado pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham uma ideia do Talibã, que é esse grupo extremista de vertente sunita. Vamos diferenciar, porque muitas pessoas acham que a parte xiita do islamismo é a parte mais extrema. Só que não existe xiita parte mais extrema ou sunita parte extrema. O ISIS, que é tão conhecido, é sunita. Então não vamos achar que apenas por ser xiita dentro do islamismo a pessoa é radical. A radicalização ela acontece nas duas vertentes do islamismo. O que ocorre? Quando o Talibã ele chega no poder, ele é financiado pelos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos ele tinha medo, na época do Afeganistão, o Talibã, dele pegar e ele se aliar à União Soviética, se aliar a países soviéticos, que pertenciam à aliação soviética, e junto e deixar mais forte ainda a União Soviética contra os Estados Unidos naquele período. Os Estados Unidos ele tentou
enriqueceu o Talibã. Ele tentou fortalecer e fortaleceu por um período o Talibã. Só que o que ocorre? Até chegamos a esse caos que está hoje. O Talibã, ele começou, esse pessoal da vertente sunita extremista, eles começaram a ter um pensamento totalmente extremista em relação ao Ocidente. Eles começaram a querer a ódio ao Ocidente, a desocidentalizar as pessoas que morassem no Afeganistão. E esse tipo de ódio, ele se tornou perigoso aos países do Ocidente, aos Estados Unidos. Só que quando os Estados Unidos invadiu o Afeganistão devido ao que ocorreu no caso de 2001, quando teve Osama Bin Laden e a Casa das Torres Gêmeas, que até então os Estados Unidos estava ocupando a Al-Qaeda como a principal culpada pela queda das Torres Gêmeas, os Estados Unidos taxou países terroristas que não queriam colaborar com as investigações do ataque do 11 de setembro de 2001, que no caso o Afeganistão estava taxado como um país terrorista. A gente tem uma visão do Afeganistão, mas é impossível a gente falar no Afeganistão sem tocar no Irã. O Irã, que é um país de religião xiita, é o único país junto com o Iraque e o Bahrein, que são totalmente boa parte do país é xiita. A gente tem que notar que a maioria dos muçulmanos, dos árabes, não são xiitas, são sunitas. O Irã, por ter pontos estratégicos e ser muito forte em relação de minérios, é o quarto país em relação ao petróleo no mundo. A gente vê que o Irã, principalmente na passagem de Hormuz, onde que é uma passagem extremamente fundamental para vários países, é como se fosse uma passagem para todos os países na questão petrolífera. O Irã, ele acaba meio que fortalecendo os países como Paquistão, Afeganistão, pela sua influência no Oriente Médio. E lembrando que o Irã é um país persa, mas apesar de ser muçulmano, não podemos comparar muçulmano com persas. Muçulmano é religião e persas é etnia, a mesma coisa com os árabes. O que acontece no Afeganistão, é claro, depois da saída do Talibã, quando veio esse acordo de uma nova constituinte, uma constituição no Afeganistão, tem-se um novo governo no Afeganistão, onde que o Ashraf, ele colabora com a ONU e ele tenta, de uma forma mais branda, de uma forma mais democrática, tentar instaurar a paz na região. Só que devido a esse afastamento do Talibã, por causa dos Estados Unidos, que afastou o Talibã devido a acusar o Afeganistão como um país terrorista, aliado da Al-Qaeda naquele período, o Talibã ele ficou com remorso. Só que o Talibã, a gente tem que lembrar que ele sempre vinha se avançando. É como aquele grupo que nunca para de avançar. Apesar que muitas pessoas não dão notícias, não falam muito, mas vinha avançando. E, gente, o Talibã, ele tem um exército, ele tem um poderio militar muito mais forte que o do Afeganistão. O Talibã, eles são financiados. Muitos falam que eles são financiados pela Rússia, e outros pela China. Só que a questão mais grave que fica agora, que devido ao Biden assumir, que até Donald Trump tirava seus militares do Afeganistão, porque, gente, vamos olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai se meter num país que não é atrativo economicamente para o seu país, porque os Estados Unidos estava tendo mais de 1 trilhão de prejuízo com militares no Afeganistão. E a gente sabe que os Estados Unidos ele só bota o dedo, como as maiores potências desse mundo também, só coloca um dedo quando lhes convém economicamente. E a gente sabe que a partir do momento que os Estados Unidos ele tira as suas tropas do Irã, do Afeganistão, perdão, como ele está fazendo, ele dá brecha para o extremismo do Talibã, o Talibã avançar de vez. E quando ele avançou de vez, já víamos uma capital, Cabul, extremamente cercada pelo grupo do Talibã, um presidente Ashraf viajando, saindo do, do, do Afeganistão, porque ali era o começo da tomada do Talibã. E o pior de tudo é que é um grupo perigoso, é um grupo extremista,
é um grupo que tem uma interpretação do Alcorão extremamente agressiva e extremamente radicalizada. Os pobres, daquelas pessoas que vivem na região. Só que o que mais dói é que Estados Unidos e Rússia, China, que são grandes potências, não colocam um dedo para se meter na região. E quem paga isso é a própria população. E a gente vê, como vem vindo na internet desde ontem, quando vem os anúncios dos acontecimentos no Afeganistão, a gente vê pessoas morrendo, a gente vê pessoas tentando salvar as suas vidas em desespero, porque ela sabe que elas estão na mão de pessoas que sim torturam as pessoas que não são adeptas às seus critérios, e pessoas que são mortas, decapitadas, são mulheres que são perseguidas, apedrejadas apenas por não seguir aos critérios radicais desse grupo tão perigoso. Mas o que eu quero deixar meio apontado nessa minha fala, Leonardo, é que o principal papel que devia ser dos Estados Unidos, da China e da Rússia, a gente vê esses papéis desses grupos se afastando e deixando o Afeganistão abandonado. E a gente sabe muito bem que um país abandonado com um grupo tão radicalizado que a gente sabe que isso causa mais mortes e desespero na população. Os vídeos que a gente vai pôr nesse vídeo são vídeos totalmente tristes, sabendo que são nossos irmãos, somos humanos, e as pessoas que estão do outro lado são crianças, são idosos, são mulheres, são pessoas que só querem apenas viver em paz. E a gente sabe muito bem que essa tristeza chega até nós, porque a gente sabe muito bem o que é o autoritarismo e o radicalismo dentro de um país. E é isso, Leonardo. Eu acho que o começo dessa fala diz tudo sobre interesses, um país que vive através de interesses, um país que rege apenas, só movimenta os outros países apenas se tiver algum atrativo econômico, e a gente sabe muito bem que no Oriente Médio o que mais tem é interesses, desde o canal de Suez até o Estreito do Hormuz. Então a gente sabe muito bem que isso é extremamente desumano, porque, mais uma vez, o capitalismo extremista, de que tudo tem que ser em visão do lucro, mais uma vez acaba com uma população e deixa em desespero um país tão pobre e tão prejudicado que foi durante seus períodos de conflitos e guerras, desde a década de 80, quando vem enfrentando grandes problemas. É um país que tem IDH muito baixo, é um país que tem quase 0,5 de 500 e pouco, muito abaixo do que é o Brasil, por exemplo. Está quase na posição de 180 em diante da posição de IDH. A gente sabe que é um país que sofre muito com essa falta de incentivo, com essa falta de apoio dos países do Ocidente e, infelizmente, é triste falar, mas o extremismo e o radicalismo reinou e venceu no Afeganistão, Leonardo. É verdade, meu amigo Henrique. Você já falou quase tudo aí. Eu só queria pontuar pequenos detalhes, né, nessa sua fala aí, que de modo geral abrangeu todo o problema que a gente vê hoje em dia, tanto no Afeganistão, né, como eventualmente pode vir a surgir para outros países. A gente não sabe efetivamente o que vem pela frente, né? É um momento de espera, é um momento em que as coisas estão acontecendo, mas apenas alguns detalhes eu queria pontuar aqui nesse momento. Primeiro, o Afeganistão nem sempre foi assim, muito pelo contrário. Já foi um país marcado por belezas naturais, um país que era um centro turístico na Ásia, tinha muito o que mostrar para os turistas, e por conta desses conflitos, dessa questão de você misturar religião com política, extremismo, independente de que lado seja, a situação foi se degringolando, e hoje o Afeganistão nada mais é que um monte de ruínas, né? Já que desde 2001, aí, após o ataque de 11 de setembro, o país foi sendo bombardeado, e não houve tempo, né, para o governo democrático, que foi implantado aí em 2004, com a nova Constituição, tivesse tempo de reconstruir o país. E a história do Afeganistão, ela começa a ficar muito triste na década de 70, mais especificamente em 79, quando a União Soviética invade o país e começa a combater o Talibã,
sob o pretexto de expandir o comunismo, né? Tornar uma área de abrangência soviética num local estratégico, como você falou. É um corredor ali, apesar do Afeganistão não ter acesso ao oceano, ele é um corredor no centro da Ásia, muito importante para as rotas comerciais, em relação aos vizinhos dele, Paquistão, enfim, próximo à China. Então tem todo um caráter geográfico muito importante. Então essa é a primeira pontuação. A União Soviética, mesmo invadindo o país em 79, assim como os Estados Unidos nos anos 2000, ela nunca teve paz, porque o conflito com o Talibã é aquele conflito de milícia. São emboscadas, são pequenos ataques, ou seja, você vai minando, como foi no Vietnã com os norte-americanos também, você vai minando o exército inimigo. Você não vai para um confronto direto, como a gente via muito no nazismo, na Segunda Guerra Mundial. É aquele confronto maquiado, aquele confronto de ataques de milícias que perduram por anos, anos, anos e vai desgastando o inimigo, né? É muito difícil para um presidente norte-americano justificar para o seu Congresso, justificar para a sua população que ele perde milhares de soldados do outro lado do planeta, né? Numa causa que não tem nenhum vínculo direto com o contribuinte norte-americano ou inglês da OTAN, quando tinha a OTAN, enfim. Essa questão é muito complicada. Em 1988 é firmado um acordo, ou seja, quase aí 9 anos depois, é firmado um acordo entre União Soviética, Estados Unidos e Paquistão, um acordo de paz, e no ano seguinte a União Soviética enfim sai do território afegão, deixando o país em total liberdade. Como na política, assim como no futebol, não existe espaço vazio, esse espaço começou a ser muito disputado e em 1996 o Talibã chega ao poder. Começou em pequenas localidades, foi se expandindo entre 89 e 96, e em 96 ele consegue dominar a maior parte do país, assumindo a sua identidade, como bem o meu amigo Henrique falou, uma identidade radical, uma interpretação extremamente cruel, voltada para nenhuma questão de direitos humanos, voltada para um radicalismo fundamentalista de um Alcorão que tem muitas interpretações, assim como a Bíblia e assim como outras religiões. O que separa um livro é a sua interpretação. E a gente está falando de livros seculares. Então, assim, é muito difícil você trazer uma interpretação para o século XXI de algo escrito há muito tempo atrás. Então, a gente tem essa questão que é muito complicada. Conforme eu falei, o ataque às Torres Gêmeas estimulam o fim do Talibã, que se recusa a entregar Osama Bin Laden, que era o seu grande patrocinador à época, um bilionário árabe. E nisso a gente tem uma efetivação dos Estados Unidos da OTAN até 2014, a queda do Talibã, a implantação de um governo democrático, a volta das liberdades individuais, a volta da imprensa livre, liberdade de acesso à internet, as mulheres podendo estudar, enfim, o Afeganistão ele começa a se redemocratizar e a se ocidentalizar, algo que muitas pessoas ali nunca tinham visto em suas vidas. Mas, como toda liberdade dura pouco e como todo, não há nada de ruim que não possa ser piorado, tudo começa ruim em 2014, quando a gente tem a retirada da missão da OTAN, deixando tudo nas contas dos Estados Unidos, que começa a verificar, como bem o meu amigo Henrique falou, é uma questão que não tem muita vantagem econômica para os Estados Unidos naquele momento. O governo Trump começa a negociar um acordo com o Talibã, né, de deixar o Talibã assumir o poder, não intervir numa eventual tomada de poder, desde que o Talibã se comprometesse a não implantar ações terroristas contra o Ocidente. Quando a gente fala Ocidente, gente, é o próprio Estados Unidos, né? Ele não está preocupado com o que vai acontecer na França, na Espanha, enfim. O problema dele é o território dele. Ele legisla em causa própria. O Talibã concorda com essa prerrogativa, e aí começa toda essa questão do enfraquecimento. Quando a gente tem uma questão dessa e a retirada paulatina do exército norte-americano, a gente tem enfraquecimento do poder constituído afegão. Ele não tem condições de sozinho lutar contra o Talibã. Mais uma vez, conforme meu amigo Henrique falou, altamente financiado por grupos de outros países. E aí é o que a gente vê. A gente vê o fim de um regime democrático que, nesse agosto, efetivamente está sendo enterrado em terras afegãs.
E agora infelizmente, vai voltar a ver aqueles vídeos, aquelas imagens lamentáveis que há alguns anos atrás aí constavam muito na imprensa, né, na internet, nos vídeos, né, das ações desses radicais, né, que além de obrigar mulheres a usarem as vestimentas, as restrições à educação de meninas com mais de 10 anos, punições brutais como execução pública, apedrejamento por adultério, amputação de membros em caso de roubo, guerrilheiros de outros países em combate são queimados em gaiolas vivos, enfim, tudo isso vai voltar à cena, vai voltar a fazer parte do dia a dia do Afeganistão. E é por tudo isso e todo esse desespero que a gente está vendo as imagens fortes e lamentáveis da população querendo sair dali. A única coisa que ela quer é ir embora, é não voltar ao retrocesso, ao radicalismo que fez parte desse país por tantos anos. Mas, infelizmente, mais uma vez, o país está isolado, ninguém vai se meter e é aquele famoso salve-se quem puder. É o que a gente está vendo aí com essas imagens, pessoas tentando entrar em aviões, pessoas despencando de aviões já em pleno ar. É muito lamentável, é muito forte as imagens e, sinceramente, era algo que eu não esperava ver mais na minha vida, mas infelizmente voltou e voltou muito antes do esperado, né, meu amigo Henrique? Com certeza, Leonardo. E lembrando, pessoal, que quando a gente fala na questão dos direitos humanos, em relação principalmente às mulheres, as mulheres não podem fazer compras sem ter um marido do lado, ou sem ter um homem do lado. Essa questão do patriarcado, essa questão do machismo é muito forte, esse radicalismo da Sharia. A gente pega esse radicalismo, as mulheres, elas tudo tem que ter a presença do homem. Elas não podem estudar, elas não podem trabalhar. E a partir do momento que elas fazem como não aceitando seus critérios, elas são apedrejadas e mortas. Então a gente sim vai ver no Afeganistão extremamente ensanguentado. Aliás, que ele já é ensanguentado devido às guerras, devido aos bombardeios tanto da União Soviética como naquele período, como dos Estados Unidos. A gente sabe que é um país muito sofrido e a gente vê ainda essa interpretação, esse fundamentalismo tão rígido de um livro que tenta pregar a paz, como vários livros de outras religiões. E deixando bem claro, para nós entendermos, para nós brasileiros entendermos quão perigoso que é o fundamentalismo dentro da política. Quando a gente pega e vê, um Estado misturando com religião. Ela acontece isso porque, gente, não vamos nos esquecer do outro lado, tem pessoas que não são adeptas à sua religião. Tem pessoas que elas não participam da mesma questão religiosa sua. A partir do momento que você torna-se um Estado religioso, você está indo contra as outras pessoas, então, que não são adeptas à religião, você está querendo apregoar que a sua é a certa, é a verdadeira, acabando prejudicando as outras. Então, gente, muito cuidado. E eu acho que o Leonardo pode trazer esse tema para nós sobre a questão do fundamentalismo e sobre a questão dessa interferência da religião dentro da política, Leonardo. É verdade, meu amigo Henrique. Um dos princípios republicanos e democráticos é do Estado independente de uma religião, né? Não ter uma religião oficial, tolerar todas as religiões, desde que aquela religião não faça parte da política de Estado. Não seguir conceitos religiosos na política econômica, na política social, na política de ação, de interesse do povo, enfim, é algo que tem que caminhar à parte. E para todos, todo mundo tem o direito de ter a religião que quer, que gosta, que acredita, mas não misturar com a política. E também eu queria falar um pouquinho da relação do Brasil com o Afeganistão. Por incrível que pareça, ela acontece. Conforme eu falei lá atrás, em 2004, o Afeganistão teve a sua primeira Constituição democrática, depois de tanto tempo. E em 2006, o Brasil faz um acordo com o Afeganistão, um acordo básico de cooperação técnica voltado para a agricultura. Ou seja, o estímulo à agricultura familiar, a tecnologia, levar a tecnologia da agricultura em larga produção para o Afeganistão também. Ou seja, foi uma tentativa do Brasil de trazer um pouquinho, né, dessa integração Brasil-Afeganistão. Lembrando que muitos dos países ocidentais
tem relações comerciais com o Afeganistão, mas voltadas para a área de segurança e militar. O Brasil não, tinha uma questão mais forte voltada para essa área da agricultura, que, diga-se de passagem, é muito mais interessante. É, existia, né, até então, até antes dessa tomada do poder pelo Talibã, ainda conversas com o Afeganistão sobre questões de conversar sobre energias renováveis, mineração, tecnologia, enfim, tinha vários estudos em andamento que agora ficam sobrestados à vontade do Talibã e ao do governo brasileiro, que a gente não sabe muito bem o que quer, né? E com relação ao comércio entre os dois países, não foi relevante, nunca foi muito relevante. O último dado registrado foi que em 2018 nós tivemos aí quase 17 milhões e meio de dólares de comércio entre os dois países, sendo essa relação superavitária em favor do Brasil. Entendeu? Assim, basicamente é isso. E essa relação fundamenta-se principalmente na exportação dos produtos brasileiros, mais especificamente no frango, no milho e no café, né? Nossas commodities, como sempre, aí tomando frente na exportação. É isso, gente. Vou ficar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. É um tema complexo. A história dos países do Oriente Médio são histórias muito grandes, não são fáceis, né? Você voltar lá da Pérsia, lá daquela época, Alexandre o Grande, você pode trazer tudo aquilo para cá e trazer um vídeo enorme. É uma matéria muito interessante. Inclusive, já conversei com meu amigo Henrique. A gente vai trazer aí, eventualmente, histórias de alguns desses países. Vamos falar um pouquinho de Mianmar no próximo vídeo, acho que ainda esse mês aí a gente quer fazer um Irã, vídeo falando um pouquinho de Mianmar, Irã, Síria, mas acho que o primeiro vídeo da lista a gente vai fazer de Mianmar, que é um país que vive também numa guerra civil, também com fundamentação religiosa, mas por outros grupos, e sim, é algo bem interessante. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e peço, para quem não se inscrever no canal Democracia Brasileira, no canal Importante é Saber, deixar o like aí nesse vídeo, compartilhar, né? Apesar de ser um tema de um país estrangeiro, a centenas de quilômetros do Brasil, a milhares de quilômetros do Brasil, na verdade, tem questões voltadas para os direitos humanos, para nossos irmãos, não irmãos de sangue, mas irmãos de raça, de ver aquilo acontecer. Me assustou muito. Não gostaria que aquilo acontecesse em nenhum país, independente de política, religião, nada. É muito lamentável. Tá bom, gente? Meu amigo Henrique, a bola está contigo. Mais uma vez, obrigado por esse vídeo e até o nosso próximo encontro lá pela quarta ou quinta-feira. opa, sim, até o nosso próximo encontro. São, sim, nossos irmãos, apesar que esteja à distância, são crianças, são pessoas mais velhas, são jovens, são mulheres, são pessoas que realmente precisam dessa ajuda humanitária nesse momento. Precisa, sim, de uma intervenção, não sobre interesses, mas uma intervenção que realmente defenda-os, porque cenas lamentáveis, como a gente viu hoje, a gente só vê o quanto o extremismo vem avançando e a democracia vem regredindo na humanidade. É muito triste, então esperamos que há um desfecho nessa situação. Talibã no governo, não dá. Ter um grupo extremista, não dá. Temos sim que divulgar, temos que mostrar para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas não pensar, não ter aquele preconceito que apenas por ser o Afeganistão todo mundo é extremista, todo mundo é terrorista, o islamismo é terrorista. Isso não tem nada a ver, gente. A gente só vê uma religião com pessoas dentro dela que distorcem o real sentido e o real fundamento da religião. Muito triste, não vamos misturar no país, não vamos apoiar religião e Estado ao mesmo tempo juntas, porque a gente sabe que somos um país unilateral, um país que tem várias etnias religiosas, várias pessoas que têm suas religiões, e a gente sabe que a gente tem que preservar pela democracia, pelo um Estado que respeita as religiões, mas sempre com aquilo que tem a favor da população, sempre defendendo os direitos humanos acima de tudo, porque o que nós estamos vendo no Afeganistão hoje são coisas que aconteceram devido a alguns países e a gente vê a omissão de países que realmente poderiam estar fazendo alguma coisa, ajudando nesse momento tão triste da história do Afeganistão. Muito obrigado a todo mundo que nos assistiu, se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, isso vai ajudar muito no nosso vídeo, no nosso canal.
e juntos aí até um próximo vídeo, quem sabe sobre Myanmar, quem sabe sobre Irã. Tem várias coisas legais, acho que são assuntos bem interessantes para a gente estar discutindo, mas esperamos aí a estar trazendo bastante coisas boas para o canal aí, né, Leonardo? Até o Com próximo vídeo. certeza. Até o próximo vídeo. Obrigado.